E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Firme? Hoje iremos falar sobre a natureza de Deus. Continuando aí os nossos estudos bíblicos, iremos falar sobre a natureza de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas estamos em um lugar diferente, um cenário diferente. Sim, estamos na sala da minha casa. Aqui é um lugar onde eu gosto de ter meus insights, é um lugar onde eu gosto de pensar os meus vídeos, é um lugar onde eu gosto de estudar. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui hoje. Então, para começar o vídeo, eu quero perguntar para vocês quem pode definir a natureza e a essência de Deus. Qual foi ou quem foi o homem que conseguiu fazer isso? O homem que estabeleceu uma essência para Deus. E lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 está escrito assim: seus caminhos são inescrutáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que a natureza de Deus e o seu ser é além da nossa compreensão. E em cima disso eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Com quem vamos comparar a Deus? Ou a quem iremos dizer que Deus é isso? Ou com qual coisa vamos confrontá-lo? Desde que o tempo é tempo, os seres humanos vêm tentando descrever Deus. Desde que o tempo é tempo, os seres humanos vêm fazendo Deus em forma de imagens, em forma de esculturas, de pinturas, em forma de estatuetas. Mas como iremos comparar Deus a isso? Mas, por todavia, Deus se revelou. Revelou o necessário da sua natureza para que possamos adorá-lo e servi-lo. Sem a revelação de Deus, o homem não seria capaz de adquirir o conhecimento ou conhecer a Deus. Mas, depois de Deus ter se revelado, não é a razão humana que descobre Deus, mas é Deus que se descobre aos olhos da fé. Ou seja, Deus se manifesta aos olhos de quem tem fé. Deus, ele conversa com quem está disposto a conversar com ele. Deus está numa presença incrível com quem está ligado com ele. Mas sim, o homem com direção do Espírito Santo, ele pode sempre ter um conhecimento crescente de Deus. Em sua palavra, o Senhor, ele se revela, ele se apresenta. Por ser um Deus pessoal, ele se apresenta às pessoas. É engraçado que quando Moisés pergunta lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés faz um questionamento: como irei identificá-lo, o Senhor, para as pessoas? Como eu irei dizer o teu nome? Como eu vou falar quem és? Quem és tu? Né? E Deus fala o seguinte: eu sou o que eu sou, ou eu serei o que serei. Essa passagem está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Então, quando Deus fala, eu sou o que eu sou, não significa que ele está fugindo. Apenas significa que ele afirma, eu sou eu. Eu serei o que serei. E não há nenhum Deus e nem nada maior do que eu. E quando falamos que Deus é Espírito, sim, porque ele é Espírito. Essa declaração de que Deus é Espírito significa que ele não pode estar limitado ao corpo físico ou ao próprio espaço-tempo. Mas temos dois problemas quando afirmamos esse fato de que Deus é Espírito. O primeiro é que algumas passagens bíblicas descrevem Deus como tendo olhos e boca. Essa figura de linguagem é chamada de antropomorfismo. Antropomorfismo, que significa semelhante ao homem. As escrituras
condescendem com a limitação humana, ou seja, agem de boa fé, atribuindo a Deus, em sentido figurado, uma forma humana. Por exemplo, como tendo ouvido para ouvir os nossos clamores e braços para nos sustentar. O segundo problema que há na representação espiritual de Deus é que Deus é representado nas Escrituras aparecendo algumas vezes em forma humana. Embora Deus seja essência e espírito, ele pode, para os seus sábios fins, atribuir qualquer forma. A Bíblia apresenta vários casos em que Deus se apresenta visivelmente. Por exemplo, Abraão, a fim de lhe assegurar o filho prometido. Essas aparições são chamadas de teofanias, que significa que é a junção de duas palavras gregas. Uma delas é theos, que significa Deus, e a outra fano, que significa aparição ou revelação. Deus é perfeito. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, o Pai que está no céu. As Escrituras inconstantemente declaram que Deus é perfeito. Deus é pessoal. O que é um Deus pessoal? Um ser pessoal é alguém que tem consciência de si mesmo, que possui um intelecto e um sentimento e uma vontade. Nos dias de hoje, as pessoas atribuem a Deus como um ser impessoal. Ou seja, e você que chegou até aqui, que gosta desses vídeos informativos, onde a gente fala de Bíblia, onde a gente fala sobre Deus, onde a gente conhece um pouco sobre Deus, curta, compartilhe, mande para mais pessoas. Lembrando que quem transborda, colhe bons frutos. Não deixe essas palavras, mensagens, morrer aqui com você. Envie para mais pessoas. Quem transborda, colhe bons frutos. Valeu!